Boa tarde. Hoje a gente vai aprender um pouco, certo, do evenismo, que é um evangelho sem o dualismo contemporâneo de hoje em dia. Ok? Eu estou aqui com a minha esposa, o nome dela é Elísia, meu nome é Rui, e a gente vai aprofundar um pouco mais nas interpretações antigas, certo? Hoje a gente vai aprender 3 tópicos, ok? Primeiro, o Jardim do Éden como uma estrutura da consciência humana, o verdadeiro pecado e o fruto que foi consumido, e os rios que irrigam o jardim. A maioria desse contexto está tudo em Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a gente vai falar sobre o Jardim do Éden, certo, Elisa? Sim, tá certo. A gente vai começar a falar do Jardim do Éden, porque a maioria das pessoas, né, as interpretações teológicas, elas interpretam o Jardim do Éden como algo literal, certo? É algo que realmente existe na Terra, né? E que realmente existiu e que foi elevado aos céus e tal, né? E se, na minha opinião, se existisse, já era para ter descoberto onde era. Não tem hipóteses. E quando a gente pega e começamos a entender realmente o que é o Éden, sem o contexto literal, e a parte alegórica, a parte simbólica da coisa, a gente começa a entender, né, realmente o que é o Éden. O Éden, né, na verdade é a consciência humana, né? Por exemplo, o Criador, que é infinito, não pode criar algo fora de si, pois ele já ocupa tudo. Para que a criatura exista com uma identidade própria, o Criador realiza uma contração voluntária de sua luz para abrir um espaço delimitado, né? O que a gente entende logo nessa primeira frase? Que tudo é Deus. Deus, ele não é algo que está nos céus, né, sentado no seu trono em um mundo diferente. Não. Ele é isso aqui que a gente vive. Ele é os céus, ele é a terra. Nós estamos dentro dele e ele está dentro de nós. Um paradoxo. Certo? Só para você ter uma ideia, um jardim, certo? Que o pessoal diz que é literal, a raiz da palavra para jardim é gan, em hebraico. Certo? Certo. E gan indica cerca ou limite. Certo? Não é uma prisão física, mas é um contorno necessário para que a mente humana consiga operar sem ser esmagada pela infinitude de Deus. Ou seja, quando Deus ele estabelece o Éden, né, a gente tem que interpretar o Éden aqui como uma consciência humana. Nós sabemos que a nossa consciência ela possui um limite. Sim ou não? Sim. E que esse limite, certo? Ele é justamente o que delimita o jardim. Ok. Tá? No hebraico bíblico, Ganan, que é o derivado de Gan, né, significa colocar uma barreira protetora. E essa barreira se chama esquecimento. Você já reparou que é como se a gente tivesse uma caixa, nossa consciência, né? E a gente vai colocando sempre coisas dentro dela e algumas outras coisas vazam por um buraco que tem, que a gente não tem praticamente controle sobre isso. Isso
é a barreira protetora que Deus colocou. Para quê? Para que a nossa mente não entrasse em colapso da quantidade de coisas que a gente esteja vivendo. Tá certo. Entendeu? Limitar o infinito seria um paradoxo herético. No entanto, limitar a consciência da criatura foi o maior ato de amor do Criador. O jardim é o limite seguro da nossa mente, uma fronteira cognitiva que nos protege de sermos diluídos na imensidão divina, permitindo que existamos como indivíduos. É como se um espaço, certo? Gigantesco e infinito tivesse, né, estabelecido, e Deus fizesse com pequenos territórios de consciência em cada parte dele. Ou seja, tem um vídeo que fala que todos nós estamos conectados. Sim. Tanto eu com você, por exemplo, como os nossos ancestrais e os que ainda vão nascer. Ok. Certo? Alguma dúvida até aí? Não. Aí a gente vai aprofundar mais sobre esse véu do esquecimento. Na teologia mística e no monismo, esse conceito é chamado de kenosis, esvaziamento ou estabelecimento de um véu. Deus coloca a consciência humana em um estado de esquecimento temporário para que ela possa experimentar a jornada da vida como um ser singular. Tipo, toda vez que a gente dorme, já parou para prestar atenção? A gente dorme. Esse estado da gente dormir é justamente um estado que a gente faz essa manutenção da nossa mente, para a gente não sobrecarregar. Certo? Vamos passar para Adão. Ok? A raiz hebraica de Adão, que é Adam, certo? Compartilha a raiz com Adamé, que é solo. Mas filosoficamente aponta para a individualização. Para o Adam existir dentro do Gan, limite, ele precisa ser adormecido. É por isso que quando a criança ela gestaciona, né, quando a mulher está grávida, a gravidez é como se fosse um sono. Ok. Entendeu? E aquele sono, ele é necessário para que venha a consciência ao nascer. Certo? Em Gênesis 2:21, diz que Deus fez cair num sono profundo, que a palavra hebraica lá é tardemá, sobre o homem. Foi isso que o texto de Gênesis diz para estruturar a dinâmica interna do jardim. Deus fez o homem cair em tardemá, um sono profundo. Este sono não foi a anestesia para uma cirurgia física, foi o esquecimento da nossa natureza infinita. Deus adormeceu a nossa memória cósmica para que a nossa consciência humana pudesse despertar dentro do limite do jardim. Até aí alguma dúvida? Agora vem uma confirmação nos ensinamentos de Jesus, certo? De Yeshua. Se o limite da consciência é o esquecimento, o objetivo da jornada espiritual não é ganhar algo novo, mas sim lembrar-se de quem de fato somos na realidade principal, que é o Criador. A parábola do filho pródigo é o ápice da transformação do filho que se perdeu na ilusão da separação, que é o dualismo, né? Que acontece através de um choque de memória. Em Lucas 15:17, o ponto de virada da parábola do filho pródigo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui morro de fome? A expressão caindo em si no original significa recobrar a consciência, recuperar a memória. O pecado do filho não foi moral,
Foi o esquecimento de sua filiação e de sua origem unitária. Despertar espiritualmente é rasgar o limite do esquecimento e lembrar quem você sempre foi. É bonito, não? Sim. Você pode falar também, se quiser comentar, falar alguma coisa. Se tiver um midrash, estalo na mente, também pode falar, viu? Tá ok. Agora vamos lá. Árvores, frutos e animais. Né? Existem várias coisas na consciência humana e a gente entende dessa forma. Se o jardim é a estrutura da mente, tudo que cresce e se move nele são os componentes dessa consciência. Árvores são como conceitos e frutos como ideias. O que é um conceito? É uma ideologia. É uma árvore que tem que pode gerar várias ideias. É um tipo de conhecimento. Certo? Ok. É um conceito cognitivo. Uma ideia que a pessoa tem, né? No hebraico, a palavra para árvore é etz, que compartilha a raiz com conceitos de estrutura e firmeza. As árvores sustentam frutos, assim como os grandes conceitos geram pensamentos e ideias consumíveis. Alma, animais como conhecimentos, instintos. Os animais são chamados em Gênesis de Nefesh Hayam, seres viventes pulsantes. Eles representam os conhecimentos dinâmicos, impulsos e forças motrizes que habitam o nosso interior. Um exemplo desse tipo de conhecimento: aprender a andar de bicicleta. Sim. Entendeu? Ou seja, as árvores são os conhecimentos teóricos. Certo? Sim. E os animais são os conhecimentos práticos. Ok. Entendeu? E aí a gente já vai entrar na ideia de saber o que é Adão e Eva nesse conceito do jardim. Sim. Adão é a lógica. É o que faz a pessoa pensar de acordo com a lógica. E Eva é os sentimentos. Né? Na ciência é conhecido como sistema límbico. Em unidade. Ou seja, os dois têm que viver um ao lado do outro. Correto. No dualismo, Adão e Eva são duas pessoas separadas, isoladas, no espaço confinado do jardim, como uma espécie de cativeiro. E isso dá a ideia de uma prisão. O jardim do Éden, sobre a ótica literária, é um confinamento tão absoluto, harmônico e autossuficiente que a criatura que está dentro dele sequer percebe que está confinada. Interessante, né? Agora vamos lá. A costela como lado. E aí está a sacada, né? A palavra traduzida como costela no hebraico original em Gênesis 2:21 é selá. Certo? Em todo o restante do texto bíblico, selá nunca significou um osso de costela, mas sim um lado ou a lateral de uma estrutura, como o lado do tabernáculo. Certo? Foi por isso que o texto original diz que Deus tomou uma selá, um lado de Adão, para formar Eva. Deus não fez uma cirurgia óssea. Ele separou a consciência única em duas polaridades operacionais. Um lado esquerdo da lógica, Adão, e o lado direito do sentimento, Eva. Eles operam em perfeita simbiose no jardim da mente. Foi por isso que Jesus falou em Mateus 19:6: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quando Jesus defende que eles são uma só carne sobre a ótica do evenismo, ele está revelando que a nossa
lógica e o nosso conhecimento jamais deveriam operar de forma cingida ou em conflito. Eles nasceram da mesma substância para governar o jardim da consciência em perfeita harmonia. Interessante? Sim, mas a questão aí é o que se torna... Não sei se a palavra seria confuso. Não sei se a palavra é essa não, mas a questão... Da onde veio a questão do dualismo? Aí a gente teria que explicar em outro vídeo. Mas isso daqui seria uma apresentação inicial. Se tornaria já um pouquinho... Porque sempre deixar uma peça para a pessoa ler para outro vídeo. Porque não vou explicar tudo de uma vez aqui. Aqui já está sendo um conteúdo grande. Ok, entendi. Tá? Uma curiosidade sobre a origem da palavra paraíso. Muitas pessoas não sabem que a palavra paraíso não é de origem hebraica. Ela vem do persa antigo, pairidaesa. O conceito pairi significa ao redor, daesa significa muro ou parede, ou seja, um pairidaesa é literalmente um jardim murado cercado, uma reserva real onde o rei guardava espécies raras de plantas e animais selvagens, protegendo-os do deserto hostil do lado de fora. Foi por isso que a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, escolheu a palavra paradeisos para traduzir o Gan Eden. O paraíso não é um céu sem limites no espaço. Ela é, por definição, um espaço cercado. Deus murou a nossa consciência para nos proteger do caos do infinito, criando um ambiente seguro para a mente humana se desenvolver. Outra curiosidade. A ciência do cérebro ecoando no texto sagrado. Existe uma ponte incrível entre a metáfora bíblica, essa metáfora bíblica, e a neurociência moderna para mostrar que o texto antigo já descrevia a mente. Certo, irmão? Ok. Adão e Eva no cérebro. O cérebro humano é dividido em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo é predominante analítico, linear, matemático e racional, a lógica, ou seja, o Adão. Sim. E o hemisfério direito é holístico, intuitivo, emocional e interativo, o sentimento, que seria Eva. O casamento mental. Eles são conectados por uma estrutura chamada corpo caloso, que serve para os dois lados conversem em tempo real. Foi por isso que Gênesis descreve Adão e Eva operando juntos no jardim. O texto sagrado, de forma alegórica, já desenhava a nossa estrutura cerebral e cognitiva. A lógica e o sentimento habitando ao mesmo solo mental, conectados pela mesma substância, projetados para perceber a realidade sem divisões. Interessante. Encaixou aí? Fechou? Uhum. Vamos lá. Curiosidades. Ideia conceitual. O cultivar e guardar como autoconhecimento. Em Gênesis 2,15 é dito que Adão colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. No hebraico, lovda u shomha. A verdadeira interpretação. Se o jardim é a mente, esses dois verbos ganham um significado puramente psicológico e espiritual. Cultivar significa fazer florescer os pensamentos e virtudes, frutos. Guardar significa vigiar a própria mente para que pensamentos invasivos ou crenças dualistas ou confusos não poluam o solo. A confirmação em Jesus. Jesus usa exatamente essa mesma metáfora na parábola do semeador. Ele explica que a semente é a palavra e o solo é o coração, a mente do homem. Foi por isso que Jesus falou realmente na palavra do semeador, que o solo onde a semente cai é a mente humana. Né?
O mandamento original de Gênesis para cultivar e guardar o jardim nunca foi sobre a agricultura física. Deus estava entregando ao ser humano a questão de sua própria consciência. Nós somos jardineiros na nossa mente. Certo? Mas, Rui, isso aqui eu vou fazer uma pergunta, né? Rui, na passagem da palavra do semeador, está falando que o solo é o coração do homem, né? Por que está aqui como mente? Porque o hebreu, certo? Ele não entende o coração, certo? Como algo de fora da mente humana. Não é operado no coração, é operado na mente. Os sentimentos estão na mente. A lógica está na mente. É tudo na mente. É tudo na consciência. Certo? O coração, ele só tem o quê? O objetivo de bater. Sim. Os hebreus, eles não têm a metáfora do coração que a gente conhece hoje em dia. E o amor vem do coração e tal, essas coisas. E não tem isso. Tá entendendo? Então a gente interpreta a palavra coração no Novo Testamento como mente. Então sabe separa emoções. Na verdade, quem separa é o conceito platônico. Ok. Certo? Platonismo, né? Platão, ele interpreta que a mente, ela guarda as coisas lógicas e a carne, o físico, guarda os instintos, os impulsos, os sentimentos. Ok. Certo? E aí ele tinha que ter um local para guardar aquilo ali. E aquele local virou o coração. Tá entendendo? Ok. Que no grego o nome é cardio. Certo. Daí vem a palavra cardio, fazer um cardio. Certo? Agora a gente vai entrar no segundo tópico, que é o fruto do pecado. A dúvida. Ok. A serpente não é um ser externo malévolo. Até porque o Criador, ele não ia não ia criar um ser contra ele. Né? Ele é a faculdade cognitiva da especulação. O que é isso, Rui? Tá falando grego para mim. É simples. É o ato de questionar as coisas. A serpente é simplesmente o animal, o conhecimento, a prática, né, de questionar as coisas. O lampejo na mente que percebe que as coisas podem não ser apenas o que são, abrindo a porta para o questionamento. O fruto não é um pecado alimentar, é a internalização da dialética. Certo? O que é a dialética? É a divisão da tese e da antítese. Okay. O que é a tese? Eu crio uma ideia, eu crio um fundamento e eu crio a antítese logo em seguida. Certo? Como é que foi criada a dialética com a conversa de Eva com a serpente? A serpente foi e perguntou: é verdade que o Criador falou que pode comer o fruto de todas as árvores do jardim? Sim. Certo? Aí, Eva, ela falou: de todas as árvores podemos comer, menos a árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ó, bem e mal, já é duas coisas. Bem é a tese, mal é a antítese. Certo. Uma coisa é oposta à outra, mas as duas não vivem uma sem a outra. Certo. Essa é a ideia, esse é o fruto da dúvida. Certo, entendi. Do dualismo. Certo? E aí, ele criou uma tese, um questionamento. Pode comer todas as frutas? E aí ela falou: eu posso comer menos a fruta que está no centro do jardim. E aí a serpente vai e cria a antítese. Ok. Eu te afirmo que se comeres do fruto,
ficarás como Deus, conhecendo o bem e o mal, e não morrerás. Isso fez com que Eva ficasse na dúvida. Realmente o Criador estava falando a verdade? Por quê? Porque Deus falou que realmente ia morrer. E a serpente falou que não ia morrer. Conceito da tese e conceito da antítese. Entendeu? Uhum. E isso gera dúvida. Tá entendendo? Sim. E aí, nessa questão da dúvida, né, Mas aí gerou também a curiosidade, né? a curiosidade sempre existiu. Sempre existiu. Certo? A curiosidade é um mecanismo, é um animal do jardim que também faz essa parte. Entendeu? A dúvida, ela é mais perigosa. A curiosidade só foi o ato de ir lá experimentar desse conceito. Consumir o ato. Certo? E, detalhe, os detalhes que falam que a fruta ela é boa para os olhos, é boa, né? É vistosa para os olhos, tinha um cheiro bom, foi gostosa até a boca. Isso tudo é cognição. Que nem... É o efeito do questionamento. Porque quando a gente dá o efeito do questionamento e a gente entende que aquilo ali realmente, que aquela verdade, entre aspas, ela aconteceu e eu não morri porque eu comi o fruto, né? Aquilo ali é vistoso para nós. E que fruto era esse, né? Entendeu? Quando a mente humana morde a ideia, ela entra em um curto-circuito lógico. Para decidir o que é bem e o que é mal, ela precisa julgar. Para julgar, ela precisa de um critério. Por não ter o critério absoluto, ela cai na dúvida crônica. E a dúvida crônica paralisa, gerando um loop infinito. E aí a gente pode dar infinitos exemplos de como a dúvida atrasa a nossa vida. Com certeza. Porque hoje em dia, qual é o principal pecado de hoje em dia? As pessoas não acreditarem em Deus ou não acreditarem que certas coisas foram determinadas por Ele ou não. Entendeu? A maioria dos julgamentos hoje é justamente isso. Não é verdade? Sim. Aí vamos lá. A raiz hebraica da serpente, o sussurro da especulação. O significado oculto. No hebraico, a palavra para serpente é nahash. O que a maioria das pessoas não sabe é que como verbo, nahash significa literalmente praticar adivinhação, procurar presságios ou especular. Ficou legal essa sacada? Uhum. A própria palavra serpente significa especular. Foi por isso que o autor bíblico escolheu o símbolo de Nahash no hebraico original. Essa palavra significa especulação. A serpente é a nossa capacidade interna de especular sobre o invisível. Ela induziu o homem a usar o questionamento puro não como uma ferramenta de crescimento, mas como uma ideia fixa, fruto. O nome árvore do conhecimento do bem e do mal é o próprio gatilho dialético. No momento em que a mente tenta definir esses dois polos, ela é capturada pela teia da contradição. Como assim? O que é bom para mim, o que eu considero bem, outra pessoa não considera. O que eu considero mal, outra pessoa considera. É relativo. Pelo fato de ser relativo, vira contraditório. Entendeu? E essa contradição, ela gera um loop infinito. Entendeu? Por exemplo, para o psicopata, vou dar uma ideia de um psicopata. Matar é bom.
mas é pro bem. Né? Mas Para mim já não é. vamos botar lá pro começo, lá de Gênesis, na questão do bem e mal aí, que Eva foi e comeu do fruto. Aí ela gerou o mal? Não, o mal sempre existiu. Ela conheceu o mal. Ela conheceu a possibilidade, a estrutura que ela possa definir como algo considerado mal. Eu posso pegar isso aqui e dizer que isso aqui é ruim para mim. E logo eu posso dizer para todo mundo que isso aqui é mal. Entendeu? É o conceito, é a estrutura da ideia. Que antigamente no Éden não existia. Entendeu? Tem que saber a diferença entre o que é bom e o que é bem. Tem diferença. Deus, ele pode dizer o que é bom e o que é mal porque ele não é limitado. Ele sabe de tudo. Certo? Porque quando a gente fala bom, a gente fala agradável a nós. Só que quando a gente fala bem, a gente entra no infinitivo. E o bem é relativo. Entendeu? Há uma diferença entre coisa boa e coisa benigna e maligna. E a serpente nesse caso era o quê? A serpente era o questionamento. Então o questionamento não... O questionamento não é uma coisa maligna. O questionamento é o que vai fazer a gente crescer mentalmente. Entendeu? O que vai gerar mais conhecimento, o que vai gerar mais... o que vai expandir a nossa mente. É o questionamento. Se a gente não questionar, a gente simplesmente... O que aconteceu foi que a serpente, né, ela foi logo para o sistema sentimental, viu? Foi para Eva, foi conversar com Eva. Para quê? Para que Eva sentisse a sensação boa do que é questionar as coisas. Entendeu? E aí, esse questionamento sobre duvidar das coisas, porque existe o questionamento que você cria uma curiosidade e que você sana aquela curiosidade, que é uma coisa expansiva, e existe a dúvida. A dúvida nada mais é do que um loop infinito de questionamentos que não são sanados. Agora, o que será que acontecia dos questionamentos que Deus falava com Adão? O que será? Que questionamento? Não é questionamento, mas não tem antes de criar Eva, que Deus primeiro fez Adão. Fala da visita de Deus ao jardim. Não tinha. Ele só explicava. Mas você acha que ele não explicou nada relacionado ao que não pode fazer? Na minha opinião, ele ainda estava falando certas coisas para ele. É porque chegou a parte da árvore que já disse que não. Até um não. Certo. Não coma. Provavelmente tinha tido, né, algum questionamento antes. Entendi tua pergunta. Deus, ele estava preparando a mente, a consciência, o jardim todo, para receber aquele conceito da maneira adequada. Certo? Por quê? Porque o crescimento, ele começa de baixo. Certo. Certo? Vou falar metaforicamente agora. Vou fazer uma analogia aqui. Cada nível de conhecimento é como se fosse um andar de um prédio. E quando eu chego na suíte, no último andar,
eu tenho uma mansão, Certo. que é o local que eu pretendo ficar. Conhecimento absoluto. Ok. O que Adão fez, junto com Eva? Quando ele comeu o conhecimento, ele subiu vários andares. E como ele não estava preparado para aquele andar, ele pulou. No que ele pulou, ele saiu do prédio. E no que ele saiu do prédio, o conhecimento ele não passou a ser uma coisa vertical, mas passou a ser uma coisa horizontal. Certo. O vertical, o próprio Criador delimitou. Justamente para quê? Para que a pessoa ela não entre em colapso novamente. Entendeu? E aí teve as consequências. E aí não é consequências, é as reações, né? Vamos lá. Próximo slide. A confirmação dos ensinamentos de Jesus. A paralisia e a divisão interna. A dúvida paralisa o homem, gerando morte mental e passividade. Jesus tratou exatamente dessa paralisia gerada pela mente dividida. O paradoxo da mente e a antítese operando ao mesmo tempo. A casa dividida. Jesus explica que um sistema mental cindido pela dúvida dialética não consegue avançar, ele desmorona em passividade. Ou seja, Jesus, em Mateus 12:25, fala assim, ó, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Sob a ótica da casa dividida, é a mente paralisada pelo fruto da dúvida. Quando você opera na dialética do bem contra o mal, a sua lógica, Adão, e o seu sentimento, Eva, entram em conflito. Essa divisão consome tanta energia psíquica, né, tanto processamento mental, que o homem fica inerte, indefeso e à mercê das circunstâncias externas. A dúvida é a devastação da consciência. Entendeu? A consequência, morte mental como inércia. Deus avisa em Gênesis 2:17, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como eles não morreram fisicamente naquele dia, a teologia clássica se confunde. Mas essa percepção, essa interpretação resolve o problema. A morte foi mental, existencial e operacional. A morte pela duplicidade. O apóstolo Tiago, séculos mais tarde, descreveu perfeitamente esse estado de morte mental e passividade que a gente mencionou, usando o conceito de mente dupla. Tiago escreveu em sua epístola, Tiago 1, de 6 a 8. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O homem de coração dobre, mente dupla, é inconstante em todos os seus caminhos. Veja como a estrutura confirma. A dúvida destrói a autonomia. O homem que comeu o fruto da dúvida perde o eixo, torna-se passivo como uma onda, é jogado de um lado para o outro por forças externas. Isso é a morte mental, o colapso da certeza interior que nos impulsiona para agir, lutar e crescer. Entendeu? É forte. Agora vamos entrar na parte dos rios. Os rios, tá? A raiz hebraica dos 4 braços. Lá no livro de Gênesis, fala de 4 rios que irrigam o jardim. Certo? Não é 4 rios. É um rio que se divide em 4 braços. Tá? Ok. E estudando o nome dos braços, a gente começa a entender e reafirmar que aquilo ali é a consciência humana.
Certo? A raiz hebraica dos 4 braços. As capacidades divinas. No texto de Gênesis 2:10, o rio principal se divide em 4 braços. No hebraico, a palavra para braços, cabeceiras, é Hashim, que significa literalmente cabeças ou diretrizes mentais. É o Criador operando na nossa mente através de 4 forças. Primeira força, Pison, crescimento ou expansão. Origem, vem da raiz Push, que significa espalhar-se, correr livremente ou multiplicar-se. Ele representa a capacidade divina de crescimento e expansão da consciência. É a força que nos empurra para além dos limites do medo, expandindo nossa percepção para fora da paralisia. Esse é o primeiro rio, primeiro braço do rio. Ok. Segundo braço, Gion, superação e rompimento. Origem, vem do verbo garrar, que significa irromper, brotar com força, ou romper uma barreira, como a água que explode de uma fonte subterrânea. É a força de superação. Quando a dúvida tenta nos encurralar, a energia de Gion irrompe de dentro de nossa alma com ímpeto, quebrando as resistências mentais para nos fazer avançar. Né? E na própria Bíblia fala que esse rio, o Rio Gion, ele anda pelos arredores das terras de Cush. Né? A palavra Cush, tá? Ela significa literalmente trevas. Viu? Então, toda vez que a gente vai superar algo, nossa mente, ela passa, nossa vida, ela passa pelas trevas, ela passa por dificuldades, ela passa por momentos complexos. Sim. Ou seja, os momentos ruins e difíceis não são uma coisa que a gente deve considerar um mal. Ok. Mas possibilidade de romper a nossa barreira e superar aquilo ali. Na linguagem, vamos dizer, de crente é... esqueci agora o nome. Tem um nomezinho que eles falam. Lembra? Esqueci. Mas depois eu falo. Se eu me lembrar, eu falo. No Pison, que é o primeiro rio que a gente está falando, fala que esse rio ele passa por locais que coleta ouro, né, que mineram ouro puríssimo. Esse ouro, né, metaforicamente é um tipo de informação, entendeu? É um tipo de informação e conhecimento que faz a pessoa se expandir cada vez mais. Pronto, seria provação. Pronto, exatamente. É na provação que esse rio passa para que a gente possa superar. Pronto, a provação. O rio Tigre, que é o terceiro rio, né, que eles nomearam Tigre, mas a palavra tigre se origina como flecha. Não sei se você sabe a palavra tigre. A estrutura dela, o significado dela, a gente pensa logo no animal. Sim. Mas a palavra tigre significa flecha. E vem também, no mesmo sentido, a palavra Hidakel, que é a palavra hebraica para esse rio. Que, se a gente for significar, significa adaptação ou fluxo constante. Né? A origem no hebraico é Hidakel. Certo. Uma das análises etimológicas divide a palavra em had, preciso, contornando os obstáculos. O had, que é aliado, rápido, e kal, leve e dócil, fácil. Representa um fluxo que encontra o seu caminho com rapidez e precisão, contornando obstáculos. Ele representa a adaptação e o fluxo constante. É a capacidade cognitiva de ser resiliente, de fluir através das dificuldades da vida sem perder o movimento ou a velocidade. É tipo,
Se a gente todo dia for lá no restaurante popular, Sim. a gente se acostuma com aquilo ali a ponto daquilo ali virar parte da nossa vida. Esse é o rio Hidekel. Entendeu? Sim, legal. E o último rio, que é o rio Perat, que é o rio Eufrates, né? É o resultado e frutificação. A palavra vem da raiz pará, que significa literalmente ser fértil, produzir frutos ou recompensar. Ela representa o resultado e a frutificação. Toda a expansão, superação e adaptação geradas pelas forças divinas em nós, obrigatoriamente culminam em frutos práticos para a nossa existência. Nós somos os únicos seres vivos da Terra que nós temos a capacidade de gerar resultados. Show. A mimosa, ela nem sabe o que é resultado. Não tem nem ideia do que seja. Ela simplesmente vai lá e faz. Entendeu? A mimosa é a nossa gatinha. A confirmação profética desse rio. Certo? O rio de Ezequiel, lá no capítulo 17, o profeta vê um rio que nasce debaixo do altar do templo. O centro do lugar santíssimo, que equivale ao âmago da consciência, e vai descendo. À medida que avança, o rio cura as águas mortas e gera vida por onde passa. Está lá em Ezequiel 47. Sim. E Ezequiel 47 aponta para este rio. Show. O profeta Ezequiel viu esse mesmo rio citado no Éden, fluindo de dentro do templo. Nós temos que entender que o templo é o ser humano, confirmando Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O rio que cura as águas amargas e é o fluxo do Criador que desce pela nossa mente, curando a nossa percepção adoecida pela dúvida e devolvendo a vida ao que estava paralisado. Outro rio que é citado na Bíblia, o rio do Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. João vê o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. No meio da praça estava a árvore da vida, produzindo frutos de mês em mês. João descreveu no Apocalipse sobre o rio da vida, correndo do centro da Nova Jerusalém. O Apocalipse não é o fim do mundo físico, mas a restauração da consciência humana. O rio que começou em Gênesis termina em Apocalipse, para nos mostrar que as forças do Criador em expansão, superação, adaptação e frutificação são eternas e estão disponíveis agora para quem decide abandonar o dualismo e reativar a memória de sua unidade com Deus. Confirmação. Jesus confirmando essas duas coisas, né? Para fechar o raciocínio teológico, tá? Com chave de ouro, Jesus pega toda essa tradição do rio do Éden, de Ezequiel e do Apocalipse e joga definitivamente para dentro do ser humano. A fonte interna. Jesus deixa claro que o rio não é algo que o homem deve buscar fora de si. No poço de Jacó. Jesus está conversando com a mulher samaritana, que por ser samaritana vivia no auge do dualismo religioso da época. A disputa se Deus deveria ser adorado no monte deles ou em Jerusalém. Para quebrar esse dualismo, Jesus diz a ela: mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém. Em outras versões, vida plena. João 4,14.
Repare que Jesus disse que a água vai se tornar nele, dentro de indivíduo, uma fonte. Ou seja, a pessoa não precisará ir mais até o poço físico, nem ao templo físico A ou B. O poço físico seria o templo. Sim. A ou B. Né? A fonte do Éden passa a habitar na própria consciência do ser humano. Essa sede mencionada por Jesus é a sede de conhecimento. Jesus exclamou em João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ao usar a expressão do seu ventre ou do seu interior, Jesus mata a idolatria de vez. Ele está dizendo: as 4 capacidades do Éden não estão perdidas no passado. Quando você alinha a sua mente à verdade da unidade, que é esses rios e tudo, o rio original de Gênesis volta a jorrar dentro de você. Ou seja, quando a gente começa a entrar na dúvida e começa a ter a ideia da idolatria, certo? A gente começa a entender que, primeiro, que a gente nem pensa nessa ideia de que Deus já nos fez capazes. Uhum. E isso é efeito do dualismo. Certo. O dualismo, ele faz com que o ser humano, criação de Deus, se torne algo medíocre. Uhum. Certo? Muitas denominações, muitas coisas falam: nós somos pecadores, nós somos pó da terra, nós não somos nada. Por quê? Porque a teologia e os acontecimentos históricos fizeram com que a gente se diminua cada vez mais. Entendeu? Que a gente se diminua cada vez mais. E essa diminuição, ela justamente faz com que a gente só um momento, pessoal. E esse mais do que isso, essa capacidade, ela cada vez mais faz com que a gente se torne cada vez mais dependente das coisas externas. Sendo que a própria Escritura, ela fala que a capacidade está dentro de nós. Porque nós somos co-criadores, nós somos criadores junto com o Pai. Nós somos filhos dele. E ele nos deu essa capacidade, mas ele já está dentro de nós, habitando dentro de nós e nos dando essa capacidade. Entendeu? Jesus, ele é tão maravilhoso que ele ensinou tudo isso para as pessoas. Entendeu? Então, assim, esse é o conhecimento que eu queria transmitir, né, para vocês. Eu sei que eu gaguejei muito, mas eu tentei da melhor forma possível transmitir. Perguntem, questionem, falem seu ponto de vista. Eu não sou o dono da verdade. Fiquem à vontade, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo.